Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, depois que nós já introduzimos o assunto de morfologia, vamos estudar a primeira classe de palavra, o substantivo. Vamos entender que classe de palavras é o conjunto de palavras que foi estabelecido com uma certa semelhança entre as finalidades. O substantivo, por exemplo, eu sou Pedro Brandão, muito prazer. Cada um de vocês que estão me assistindo tem um nome. E assim como nós, pessoas, temos nomes, as coisas, os objetos também têm nomes. Grampeador, escova, todas essas palavras que dão nome às coisas que existem são substantivos. Vejam essa tirinha de quadrinhos da série O Corpo é o Porto, do desenhista André Dahmer. Quem quiser pode dar uma pausa para ler a tirinha por completo. Vejam como a classe gramatical dos substantivos foi usada nessa tirinha. Em cada quadrinho, em primeiro lugar, veio um substantivo para dar nome a cada um daqueles objetos. Substantivos como creme, porta-guardanapos, anel. Na aula introdutória à morfologia, nós ensinamos a classificação das palavras quanto à formação. O substantivo é uma classe de palavras, de modo que todas aquelas classificações também valem para os substantivos. Vejam que todas essas tirinhas têm substantivos simples como creme, anel, cisne, lua, estrela. Tem o substantivo composto, porta-guardanapos. E tem o substantivo derivado, no caso, presidente. Agora nós vamos aprender outra classificação dos substantivos. Até agora nós demos a classificação de acordo com os processos de informação que nós ensinamos na aula introdutória à morfologia. Vamos então agora aprender outras formas de classificação, começando pela classificação dos substantivos quanto ao tipo de entidade nomeada. Como já dissemos, o substantivo dá nome a algo que existe. Então, nessa classificação, nós chamamos de substantivo próprio o substantivo que dá nome para pessoas e lugares. Pedro, Brasil, Rio de Janeiro e por aí vai. Devem sempre ser escritos com letra maiúscula. Substantivo comum é aquele que dá nome a seres e objetos de um modo geral. Creme, porta-guardanapos, copo, grampeador. Substantivo comum concreto é aquele que dá nome a tudo o que tem forma concreta. Creme, copo. Substantivo comum abstrato é aquele que dá nome a coisas que não têm forma concreta. Felicidade, tristeza, alegria e por aí vai. Substantivo comum coletivo é aquele que dá nome a um conjunto de entidades de uma mesma espécie. Peixe, o coletivo de peixe é cardume. O coletivo de pessoa é povo. O coletivo de ilha é arquipélago. Agora nós vamos falar das flexões do substantivo. Recordando a aula introdutória de morfologia, nós dissemos que flexionar uma palavra é adequar essa palavra à ocasião em que ela está sendo usada. Quando nós, por exemplo, mudamos o gênero do substantivo, passamos do masculino para o feminino, ou o número, quando está no singular, se referindo a apenas uma entidade, ou plural, quando se refere a mais de uma entidade, ou ainda a flexão em grau, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Flexão de gênero dos substantivos. Na nossa língua, os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas alguns substantivos podem ser flexionados de um gênero para o outro. Para tanto, vamos conhecer agora a classificação dos substantivos quanto à flexão de gênero. Primeiro, substantivo biforme é aquele que apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Professor, professora. Homem, mulher. Bode, cabra. Cavaleiro,
Amazona. Substantivo uniforme é aquele que apresenta uma mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. São divididos em vários subgrupos. Primeiro, os substantivos epicenos, que se referem aos animais cuja mudança de gênero é feita mediante acréscimo dos termos macho e fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Pinguim macho, pinguim fêmea. Substantivo comum de dois gêneros é aquele cuja diferenciação de gênero é feita pelos referentes. O estudante, a estudante. O servente, a servente. Substantivo sobrecomum é aquele que possui um único gênero, mas que se referem a pessoas de ambos os gêneros, como criança, anjo, gênio. Flexão de número dos substantivos. Quanto ao número, os substantivos podem ser singular ou plural. Singular quando se refere a uma única entidade. Plural quando se refere a mais de uma entidade. Casa, singular. Casas, plural. Em geral, quando nós mudamos o número do substantivo, nós acrescentamos uma desinência de número. Mas conforme a terminação das palavras, elas podem ter formas diferentes de se flexionar em número. Vejam esses casos especiais. Primeiro, palavras terminadas em ão. O plural, dependendo do caso, pode ter as terminações ons, ãs ou ãos. É a vivência na língua que faz a gente saber qual é o plural dessas palavras. Balão, balões. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Segundo, palavras terminadas em R, S e Z. Via de regra, o plural nesse caso é estabelecido pela terminação ES. Pomar, pomares. País, países. Raiz, raízes. Mas existem algumas exceções, que são as palavras terminadas em S, que são invariáveis no singular ou no plural. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. Terceiro, palavras terminadas em X são invariáveis. A xerox, as xerox. O tórax, os tórax. Quarto, substantivos compostos formados por palavras iguais ou parecidas. Nesse caso, só o segundo elemento vai para o plural. O tico-tico, os tico-ticos. O ping-pong, os ping-pongs. Quinto, substantivos compostos unidos por preposição. Preposição, para quem não sabe, é a palavra que liga dois termos dentro de uma frase, estabelecendo uma relação de dependência. É outra classe gramatical que nós vamos estudar mais a fundo numa próxima videoaula. Quando for assim, somente a primeira palavra varia. Pé de moleque. De é uma preposição, então o plural é pés de moleque. Sexto, substantivo formado por substantivo com substantivo ou substantivo com adjetivo. Adjetivo, para quem não sabe, é a palavra que atribui uma característica ao substantivo. Vamos estudar os adjetivos melhor numa próxima aula. Quando for assim, ambos os termos vão para o plural. Bolsa Família, bolsas famílias. Amor perfeito, amores perfeitos. Perfeito é um adjetivo. Sétimo, substantivo formado por verbo com substantivo. Verbo, para quem não sabe, é a palavra que se refere a uma ação flexionando-se no tempo. Estudaremos mais tarde essa classe de palavra, mas quando for assim, somente a segunda palavra que vai para o plural. Guarda-roupa. Guarda é um verbo. O plural é guarda-roupas. Agora vamos falar da flexão de grau dos substantivos, que é a flexão que exprime diferenças de tamanho entre as entidades designadas pelo substantivo. Há dois tipos de flexão. A flexão analítica, quando nós acrescentamos termos como grande e pequeno. Copo grande, copo pequeno. Flexão sintética é quando nós acrescentamos um sufixo para indicar o aumentativo ou o diminutivo.
Cachorro tem como aumentativo cachorrão e como diminutivo cachorrinho. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estamos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos nós. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam escrever de forma adequada não só a redação do vestibular, mas também outros textos. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na tua prova de concurso ou vestibular, mas também na leitura de textos jornalísticos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, já que na prova de concurso ou vestibular também caem temas atuais. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que existe dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto a nossa fanpage do Facebook quanto o nosso e-mail para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria que nós estamos dando. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Se vocês fizerem isso, vocês estarão ajudando o nosso canal a melhorar cada vez mais. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.